Nos últimos dias, o caso da médica neurologista Cláudia Soares Alves repercutiu por todo o Brasil. Cláudia, que tem uma grande obsessão em ser mãe, mas não pode ter filhos, tentou roubar um bebê de uma maternidade e foi pega. O mais impressionante é que, graças a esse crime, a polícia descobriu que Cláudia foi responsável por outro crime anos antes. Um crime que ceifou a vida de uma pessoa e que permaneceu sem solução por todo esse tempo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso da médica neurologista Cláudia Soares Alves. Eu creio que muitos de vocês já devem ter conhecimento desse caso. É um caso que tem repercutido bastante por aqui e hoje eu trouxe para vocês todas as informações disponíveis a respeito dele. Tudo em ordem cronológica e detalhado na medida do possível. No mais é isso, e se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Cláudia Soares, uma médica neurologista de 40 anos, construiu uma carreira aparentemente bem-sucedida nas regiões do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, e no sul de Goiás. Embora as fontes não especifiquem a data exata de seu nascimento, reportagens recentes a descrevem como uma profissional formada em medicina. Ela tem especialização em neurologia e atuava em consultórios privados e instituições acadêmicas. Ela se estabeleceu em Itumbiara, uma cidade com pouco mais de 110 mil habitantes, localizada no estado de Goiás. Mantinha um consultório particular em Uberlândia, onde atendia pacientes locais. Em Uberlândia, Cláudia foi aprovada em primeiro lugar em um concurso público para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Isso lhe garantiu acesso privilegiado a ambientes hospitalares sensíveis, como maternidades e alas pediátricas. Uma informação que será importante mais adiante. Cláudia também atuava como professora na Universidade Federal de Uberlândia, onde lecionava disciplinas relacionadas à neurologia. De acordo com relatos de amigos e conhecidos citados em diversas reportagens, Cláudia começou a manifestar uma obsessão profunda e recorrente pela maternidade, com foco específico em ter uma filha. Essa fixação, segundo a polícia, não era mero capricho, mas um padrão comportamental que a influenciaria a cometer crimes graves ao longo dos anos. A obsessão de Cláudia por assumir um papel maternal se entrelaçava com sua vida pessoal. Em determinado momento de sua vida, Cláudia conheceu um homem que teria um papel fundamental nessa história. Isso porque esse homem, cuja identidade não foi encontrada, havia sido parceiro de uma mulher chamada Renata Bocato Derani, uma farmacêutica de 36 anos que morava na cidade de Uberlândia. Renata e o ex-companheiro mantinham uma relação cordial pelo bem da filha em comum, uma menina chamada Maria Cecília, nascida em 2015. Cláudia desenvolveu uma enorme obsessão por essa menina e queria ser a única mãe dela. Já nos primeiros meses de relacionamento com o pai da criança, Cláudia demonstrou um comportamento muito estranho em relação à enteada. Dizia-se que ela queria ficar perto da menina o tempo todo e fazia de tudo para agradá-la, algo bastante incomum. No ano de 2020, Cláudia e o companheiro se casaram. Após o casamento, a obsessão de Cláudia por Maria Cecília se intensificou. Renata, a mãe da criança, ao perceber o comportamento estranho da atual esposa do ex-companheiro, ficou com medo e decidiu que a filha só visitaria o pai caso Cláudia não estivesse presente. De acordo com fontes, Renata e o ex-companheiro conversaram sobre isso e o homem concordou com a exigência. Quando Cláudia soube dessa decisão, obviamente não quis aceitar e tentou reverter a situação. Ela não se imaginava tendo que ficar longe da menina. Ela então começou a enxergar a Renata como um obstáculo ao seu desejo de se tornar mãe de Maria Cecília, e pensamentos sombrios começaram a surgir em sua mente. Ela queria ficar com a criança só para ela e não permitir que ninguém interferisse nisso. O comportamento de Cláudia foi piorando cada vez mais, e as brigas entre ela e o marido se tornaram cada vez mais frequentes. O marido de Cláudia percebeu que a situação não tinha solução e que ela era uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Ele então decidiu pedir o divórcio
e o casal se separou apenas 2 meses após o casamento. Isso alimentou ainda mais a inveja patológica de Cláudia, que começou a planejar o que se tornaria um dos crimes mais chocantes de Uberlândia. Tudo aconteceu ainda em 2020, o ano do primeiro crime documentado. Uberlândia, assim como o resto do mundo, vivia sob os efeitos iniciais da quarentena, mas isso não impediu a frieza de Cláudia. Segundo as investigações, Cláudia entrou em contato com 2 homens e ofereceu dinheiro para que eles matassem Renata. Esses homens, pai e filho, um de 50 anos e o outro de 25, eram vizinhos de Cláudia na cidade de Itumbiara. De acordo com as fontes, o valor combinado entre Cláudia e os 2 homens foi de R$20 mil, pagos em 3 parcelas. O crime ocorreu na manhã de 7 de novembro de 2020. O dia escolhido não foi por acaso. Era um sábado, e no período da manhã, a farmácia onde Renata trabalhava costumava ter menos movimento. Os 2 homens tinham todas as informações necessárias. Cláudia havia fornecido fotos de Renata, o horário exato em que ela chegava ao trabalho e o modelo do carro que usava, um Fiat Punto branco. Naquele sábado, por volta das 5 da manhã, os 2 homens contratados para matar Renata saíram da cidade de Itumbiara, em Goiás, em direção a Uberlândia, em Minas Gerais. Eles percorreram mais de 150 quilômetros em uma moto preta com a placa adulterada. Por volta das 6h45, chegaram ao bairro Presidente Roosevelt, onde estacionaram a cerca de 200 metros da farmácia em que Renata trabalhava. Pouco tempo depois, por volta das 7 horas, Renata chegou à farmácia e estacionou seu veículo, o Fiat Punto branco. Ela desceu, abriu o porta-malas e pegou uma bolsa. Nesse momento, um dos homens que estava aguardando se aproximou rapidamente e iniciou uma conversa que durou cerca de 12 segundos. Segundo as autoridades, ele fingiu pedir informações sobre a cidade. Assim que a conversa terminou e Renata virou o rosto, o homem sacou uma arma e efetuou 5 disparos contra ela. 2 no tórax, um no pescoço, um no ombro e outro na nádega. Renata caiu de bruços e ainda tentou se arrastar. O atirador deixou uma sacola preta com alguns objetos e uma carta ofensiva antes de fugir. Pessoas que estavam próximas ao local e presenciaram o crime ficaram assustadas, correram para dentro de um supermercado ao lado da farmácia e, em seguida, chamaram a polícia. A polícia militar chegou ao local por volta das 7h10 e constatou que Renata já estava sem vida. A área foi isolada e, por volta das 8 da manhã, uma equipe da perícia chegou ao local. Pouco tempo depois, o corpo de Renata foi encaminhado ao IML, onde se confirmou que a causa da morte foi uma hemorragia traumática aguda, provocada pelos 5 disparos que ela havia recebido. Câmeras de segurança registraram os criminosos fugindo em uma moto em direção à BR-50. A família da vítima foi comunicada sobre o ocorrido por volta das 8h30 da manhã. Elizabeth Bocato Derani, mãe de Renata, ficou em estado de choque. A filha de Renata, que tinha 5 anos na época, estava com a avó no momento do crime. O enterro de Renata ocorreu 2 dias depois e contou com a presença de vários amigos e familiares. Durante as investigações, as autoridades informaram que a existência da sacola preta, dos objetos e da carta foi divulgada de forma irregular por testemunhas que estavam no local. Essa divulgação teria atrapalhado as investigações, já que a polícia pretendia manter o caso em sigilo, pois os itens deixados no local poderiam ter sido uma tentativa de despistar os investigadores. O conteúdo da sacola e da carta nunca foi oficialmente divulgado pelas autoridades, mas, devido ao vazamento feito pelas testemunhas, parte da carta acabou sendo publicada pela mídia. Nessa parte da carta, dava a entender que alguém que havia se relacionado com Renata seria o mandante do crime. Quando a mídia divulgou essa informação, muitas pessoas passaram a acreditar que o crime teria sido passional e orquestrado por algum ex-companheiro da vítima. Isso acabou prejudicando as investigações, já que informações verdadeiras começaram a se misturar com boatos e versões falsas. Quando questionados na época sobre o andamento do caso e a principal linha de investigação, os investigadores afirmaram que estavam apurando todos os fatos e que a principal hipótese era de crime passional. No entanto, como se sabe, não se tratava de um crime passional,
e sim de uma execução encomendada por Cláudia, que por meio da sacola com objetos e da carta conseguiu despistar as autoridades por um tempo. Durante as investigações para solucionar o assassinato de Renata, a polícia ouviu o ex-marido dela, que na época já estava separado de Cláudia. Funcionários da farmácia onde Renata trabalhava e alguns de seus vizinhos também prestaram depoimento. Diversas imagens de câmeras de segurança foram analisadas e as autoridades conseguiram rastrear o trajeto da moto dos criminosos até certo ponto, mas depois perderam o rastro. A placa adulterada da moto dificultou sua identificação e o rastreamento do registro. Renata não havia relatado a ninguém, nem a familiares, nem a amigos próximos, que estivesse sofrendo qualquer tipo de ameaça. Algo incomum para um crime passional, que geralmente vem acompanhado de ameaças que antecedem o crime. A polícia percebeu isso, mas as evidências eram poucas, e eles não conseguiram solucionar o caso na época. Com isso, o tempo foi passando, até que o caso de Renata foi arquivado por falta de provas. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, Cláudia viveu sua vida normalmente, sem levantar suspeitas. Mesmo estando separada do pai de Maria Cecília, Cláudia tentava a todo custo contato com a menina através do ex-marido. De acordo com fontes, todas essas tentativas foram frustradas, o que alimentou ainda mais sua obsessão. Ainda de acordo com fontes, Cláudia teria montado um quarto rosa, todo equipado com itens infantis, para simular o quarto de uma menina. Mas, em vez de uma filha real que Cláudia nunca teve, o quarto pertencia a uma boneca hiperrealista que ela havia comprado. Essa boneca teria assumido o espaço que Cláudia nunca havia conseguido preencher, que era o de uma filha. Nessa mesma época, Cláudia compartilhava histórias de gravidez com amigos e colegas, enviando imagens de ultrassonografias falsificadas via aplicativos de mensagens como o WhatsApp, criando uma narrativa fictícia de que estava esperando uma menina. Ela tentou por diversas vezes adotar uma criança legalmente e foi submetida a algumas avaliações psicológicas como parte do processo. Um laudo oficial, datado do ano de 2022, a considerou apta psicologicamente para dar início ao processo de adoção. O documento destacava a estabilidade profissional de Cláudia e a ausência de antecedentes criminais ou de um histórico psiquiátrico grave. No entanto, a burocracia do sistema de adoção brasileiro, varas da infância, entrevistas e longas esperas frustrava Cláudia. Todo esse processo durou anos, de 2022 até 2024, e Cláudia ainda estava na fila para adotar uma criança. Cláudia não queria esperar mais. Ela já estava cansada e queria ter uma filha o quanto antes. Foi então que, em julho de 2024, Cláudia viajou para Salvador, na Bahia, em uma atitude desesperada para tentar captar uma recém-nascida de famílias vulneráveis e pobres. Ela se apresentou como médica neurologista interessada em adotar um bebê de forma legal, oferecendo pagamento em dinheiro para que os pais cedessem o bebê. Cláudia procurou insistentemente famílias que tivessem interesse em ceder um recém-nascido mediante remuneração. Segundo fontes, um dos contatos foi com um casal que morava em uma favela. Cláudia teria abordado o pai da criança e, inicialmente, sugerido que ele doasse a filha recém-nascida para ela, afirmando que era médica e que cuidaria muito bem da menina. Porém, depois de algumas conversas, Cláudia teria oferecido dinheiro ao casal, propondo falsificar documentos da mãe para legalizar a adoção irregular. O valor oferecido foi cerca de R$10.000. O homem, pai da criança, desconfiou da proposta e recusou, temendo qual seria o real destino de sua filha. Ele então foi até uma delegacia e denunciou Cláudia às autoridades, relatando todo o ocorrido. Nesse meio tempo, ao perceber que o casal não iria lhe vender a menina, Cláudia decidiu retornar para Uberlândia. Ela estava frustrada e começou a pensar em como poderia finalmente conseguir uma criança. Foi então que Cláudia planejou outro crime. No dia 23 de julho de 2024, por volta das 11h20 da noite, Cláudia entrou pelo portão principal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ela usava um jaleco branco da universidade, um crachá falsificado de pediatra, luvas, máscara e touca. Ao chegar na portaria,
Cláudia afirmou que era a pediatra de plantão e que iria fazer uma ronda. Já dentro do hospital, ela foi até um quarto onde estava um casal com uma recém-nascida. O nome da menina era Isabela e ela havia nascido com um problema cardíaco leve, precisando permanecer por um tempo na maternidade para observação. Ao entrar no quarto, Cláudia tocou o seio da mãe da menina e disse que precisava verificar o leite. Em seguida, afirmou ao pai da criança que precisaria levar a menina para o quarto ao lado para alimentá-la com um copinho. Acreditando que Cláudia era realmente uma pediatra, os pais deixaram que ela levasse a bebê. Cláudia enrolou Isabela em um cobertor da família e saiu do quarto. Logo depois, colocou a criança dentro de uma mochila e deixou o prédio pelo mesmo local por onde havia entrado. Cláudia agiu rapidamente e, após colocar a criança em seu carro, dirigiu mais de 150 quilômetros até sua casa, na cidade de Itumbiara. No dia seguinte, já em casa, Cláudia mostrou a menina para sua empregada e disse que era sua filha, nascida naquele mesmo dia. Por volta das 7 da manhã, Cláudia foi até uma farmácia, onde comprou fraldas e mamadeiras. Vizinhos relataram posteriormente às autoridades que viram a criança no carro de Cláudia. Enquanto isso, a polícia de Uberlândia já realizava buscas para localizar a pequena Isabela. Alguns minutos após Cláudia sair do hospital com a criança, os pais perceberam que algo estava errado. Eles procuraram pela menina na maternidade e, ao não encontrá-la, comunicaram os funcionários do hospital. Os funcionários checaram as câmeras de segurança instaladas na maternidade e viram o momento em que Cláudia sequestrou a criança. Ao perceberem a gravidade da situação, acionaram imediatamente as autoridades, que começaram as buscas. A mãe de Isabela chegou a desmaiar ao saber que a filha havia sido sequestrada. A polícia militar, por meio das imagens de câmeras de segurança, conseguiu identificar a placa do veículo de Cláudia, registrado em seu nome na cidade de Itumbiara, em Goiás. Por volta das 7h30 da manhã do dia seguinte, a polícia localizou o endereço de Cláudia e cercou sua casa. Cláudia foi presa em flagrante e Isabela foi resgatada e devolvida aos pais. Na casa, os policiais encontraram o quarto rosa completamente equipado para receber uma recém-nascida. Após o incidente, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia implantou um sistema de biometria para a identificação de seus funcionários. Cláudia passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Ela foi indiciada por sequestro qualificado, falsidade ideológica e tráfico de pessoas. Ela foi transferida para uma prisão em Goiânia, onde ficou em uma cela isolada. Ao todo, Cláudia ficou 8 meses na prisão pelo sequestro de Isabela. Ela poderia pegar uma pena de até 8 anos por esse sequestro e pelos outros crimes dos quais estava sendo acusada. No entanto, em março de 2025, Cláudia foi solta pela Justiça após sua defesa conseguir um habeas corpus. Essa decisão ocorreu porque a Justiça entendeu que Cláudia era uma pessoa de baixa periculosidade e não representava risco iminente à sociedade. Além disso, a defesa argumentou que Cláudia tinha transtorno bipolar e precisava ser tratada. Eles apresentaram um laudo que confirmava esse transtorno. Essa decisão da Justiça revoltou os pais de Isabela e também algumas pessoas que acompanhavam o caso, já que o sequestro da menina havia repercutido por todo o Brasil. Nessa época, as autoridades não faziam ideia de que Cláudia estava envolvida em um crime muito mais grave, a morte de Renata Boccato Derani. O ponto de virada veio quando a polícia quebrou o sigilo telefônico e bancário de Cláudia. Com isso, eles encontraram mensagens e transações bancárias datadas do ano de 2020, em que mostravam Cláudia negociando a execução do crime e realizando o pagamento de 20 mil parcelado nos meses posteriores. Durante essa investigação, as autoridades tomaram conhecimento de que Cláudia era ex-mulher do ex-companheiro de Renata. A polícia percebeu que essa conexão e o crime não poderiam ser uma mera coincidência. Havia áudios e mensagens de Cláudia pressionando o ex-marido para que ele buscasse guarda exclusiva de Maria Cecília. Cláudia queria que o marido alegasse que Renata era uma mulher instável e, desse modo, não teria capacidade para cuidar da filha. Foi descoberto também que tanto Cláudia quanto os executores do crime criaram um álibi falso,
no qual eles supostamente estavam em consulta médica em Itumbiara, na data e horário em que o crime ocorreu. Isso seria para despistar a polícia, caso as autoridades, por meio de investigação, tivessem conseguido chegar até eles. Cláudia, como médica, teria fraudado esses documentos das falsas consultas dela e dos executores. Graças a essas mensagens, a polícia conseguiu identificar o pai e o filho que foram contratados por Cláudia para executar o crime. O homem foi identificado como Paulo Roberto Gomes da Silva, enquanto a identidade do filho não foi revelada pelas autoridades. Eles foram localizados em Itumbiara e, durante o depoimento, confessaram o crime e disseram que estiveram em Uberlândia por ordem de Cláudia. Afirmaram que ela forneceu todas as informações sobre a rotina de Renata, juntamente com fotos e endereços. No dia 5 de novembro de 2025, uma operação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Civil de Goiás prendeu Cláudia. Ela foi detida em sua casa, em Itumbiara, e não resistiu à prisão. Tanto Cláudia quanto o pai e o filho que participaram do crime foram transferidos em um comboio policial para a cidade de Uberlândia, sede do inquérito. De acordo com fontes, Cláudia foi colocada em uma cela isolada no presídio Professor Jaci de Assis. Pai e filho também foram levados para o mesmo presídio. Ela e os dois homens foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe e premeditação, cujas penas variam de 12 a 30 anos de prisão. No dia seguinte, 6 de novembro, a polícia colheu novos depoimentos dos três presos. Durante esse depoimento, Cláudia teria alegado surto psicótico. Já os dois homens teriam reiterado que tudo foi orquestrado por Cláudia. Com a repercussão do caso, a polícia também tomou conhecimento de que Cláudia havia tentado comprar um bebê na Bahia no ano anterior, mais um crime para a conta dela. Em 7 de novembro, Cláudia passou por exame de corpo de delito no IML de Uberlândia. Durante o procedimento, ela cantou a música Take On Me, comportamento descrito como desequilibrado e sem remorso. A defesa de Cláudia entrou com um pedido de soltura alegando falta de provas, mas o pedido foi negado. O caso teve enorme repercussão em todo o Brasil, e a mãe de Renata, Elizabeth, chegou a se pronunciar, dizendo que foram 5 anos de dor, incerteza e saudade, mas que, com a prisão de Cláudia, a família agora sente um pouco de paz. Elizabeth chegou a escrever uma carta em nome da família, que foi divulgada nas redes sociais. Nessa carta, ela expressa profundo alívio e gratidão. Atualmente, Cláudia e os dois homens que participaram do crime estão em prisão preventiva no presídio Professor Jaci de Assis. Se condenados, eles podem pegar penas que variam de 12 a 30 anos de prisão. No caso de Cláudia, a pena pode superar os 30 anos devido aos outros crimes que ela cometeu. Bom, pessoal, então é isso. Fala aqui pra mim o que vocês acharam desse caso. Vocês acham que se a Cláudia tivesse tido um filho, ela talvez melhoraria esse comportamento? Ou essa criança estaria em perigo nas mãos dela? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.